Olá, vamos lá finalizar esse livro, né, que a gente começou já tem um tempinho, o livro Os Problemas da Estética, do autor italiano Luigi Paresso, e, né, vamos finalizar aqui com o capítulo 10, que é o capítulo final, que é o capítulo Leitura da Obra de Arte. Vamos lá, né? Vamos falar agora sobre fruição e contemplação da obra de arte. E esse capítulo já começa com perguntas bem interessantes, né? A primeira é: que tipo de atividade é a leitura da obra de arte, né? Aqui a gente vai ter duas tradições na Itália que vão ser opostos, que vão e vocês vão ver que depois o Pareson vai ter uma opinião mediadora entre ambos. Temos aqui o oposto, que é representado pelo Benedetto Croce, e temos o outro lado do Giovanni Gentile. Assim como o Croce, a leitura da obra de arte é um processo de reevocação, é uma reconstrução minuciosa que faz reviver as imagens e os sons originais, que ela não teria nada de pessoal, absolutamente nada de pessoal, porque ela não teria, não teria nada de pessoal, porque ela não tem como base uma unidade de espírito que recria a obra e consiste na representação da obra tal como ela é. Ou seja, não leva em consideração o ponto de vista ou as reações do leitor. Já o Giovanni Gentile, ele acredita que a obra é revivida apenas através da atividade pessoal do leitor e que toda a leitura da obra de arte é uma criação nova, uma criação completamente nova, pois no seu aspecto externo, a obra é uma realidade inerte e muda, então é necessário a leitura, a atividade pessoal do leitor. Isso gerou um impasse durante muito tempo na Itália, que levou os pensadores italianos a um falso dilema, porque na parte do Croce, o Pareson afirma que ele leva a um extremo muito impossível da despersonalização, como se a revocação fosse uma coisa única, desconsiderando o caráter de subjetividade do leitor. Já da parte do Gentile, apesar dele considerar que cada leitura é única e validar a multiplicidade das leituras da obra de arte, ele leva a outro extremo, que é o da multiplicidade como a consequência inevitável do ato de leitura, reduzindo tudo a uma mera arbitrariedade. Eita, molesta! Uma mera arbitrariedade. Esse tópico será abordado posteriormente no andamento do capítulo. Agora, a discussão também vai girar em torno de outro problema, que é o problema da contemplação e da fruição da obra de arte. Para alguns, a contemplação seria o esquecimento de si, onde passivamente nos deixamos envolver pela obra de arte e nela nos perdemos. O Pareson ele vai discordar, né, ao acreditar que existe uma extrema receptividade na contemplação, mas não de forma passiva. Existe uma intensa atividade interpretativa no ato da contemplação, até porque a obra de arte ela está cheia de vida e arrastou consigo diversos valores. Nada mais justo que ela se reintegrasse a essa vida. Temos que levar em consideração também, no pensamento do Pareson, que ler a obra de arte também significa executar, tirar a obra da sua imobilidade, ele trazer pulsação, ele trazer vida, ele trazer mobilidade. Mas esse não é o ponto de vista mais vigente, que seria o de acreditar que as obras estão alinhadas a uma ideia de execução, como seriam algumas obras, somente algumas, elas estariam lidando com essa ideia da execução, que seriam, por exemplo, só o teatro e só a música, por exemplo. De acordo com o Pareson, essa linha de pensamento parte de um equívoco de achar que execução é realização, e não seria. Não é só a decifração da escrita simbólica como algo, ato de interpretar algo e tocar algo está descrito como está numa partitura. Essa linha de pensamento até poderia nos levar a uma distinção entre artes, que são realidade em si, e esses presentes em seus sinais físicos, e as artes que exigem uma apresentação ao público através da execução, através de um mediador, como seria o teatro e a música, por exemplo. Assim, Pareson afirma que essa divisão ela é insuficiente, até porque, além de ouvir, a leitura está relacionada também ao ato de ver, e que também o olhar ela reconstrói a realidade viva da obra, multiplicando as suas perspectivas.
Já sobre a ideia da mediação, é complicado afirmar que elas estão presentes só na música e na poesia, por exemplo. Se nós temos uma sociedade onde ninguém sabe ler, a poesia tem que se dar através de um mediador que declame aquela obra. Ou mesmo numa sociedade onde todos soubessem ler, pode-se achar desejável que uma pessoa em específico execute a leitura de um determinado poema, declamando-o. E a própria estrutura pode ser uma mediadora, como por exemplo, no caso da iluminação de um museu. A iluminação de um museu nos permite ver a obra exposta. Então, aquela iluminação específica daquele museu vai estar servindo como mediadora também. No fim, Pareson conclui que, independente se a execução estiver dividida, entre o espectador e o mediador, ou apenas no leitor, se é o ato de apenas decifrar, de tocar notas musicais ou de apenas olhar, a execução está presente em todas as artes. E que a execução, no sentido de realização, é inevitável. Ela apenas não se limita ao teatro e à música. O simples ato de ler um poema impresso requer a nossa execução. Temos que prestar atenção ao tempo, à divisão dos versos, por exemplo, isso sendo um dos inúmeros exemplos. Bom, daí, entendido sobre essa ideia de execução nesse capítulo, é preciso questionar. A obra realmente exige uma execução? Se a obra de arte já existe, não bastaria apenas o público deixar ela ser uma realidade artística? Não seria a execução um acréscimo de ideias não solicitado? Pareson afirma que na execução não está se apenas cometendo acréscimos, está se deixando a obra fazer ela ser ela mesma. No caso, a obra se faz na operação do leitor, na leitura da poesia, por exemplo. Se ela exige que ocorra uma recitação, por exemplo, uma declamação, é porque o autor concebeu como uma realidade sonora. Mas se a obra exige uma execução, não estaria então havendo uma contradição sobre a completude da obra, já que ela exige essa execução? A obra em si não estaria incompleta sem a execução? O Pareson, ele discorda desse ponto de vista, porque a execução não é dar uma vida nova à obra ou finalizar um processo incompleto, e sim fazer com que a obra viva a vida que foi o próprio autor que lhe deu e que precisava apenas ser despertada. Até porque, se algo está incompleto, não poderia ser executado no sentido que falamos aqui, né, nesse capítulo, porque para se executar uma obra, precisa-se da obra em sua inteireza. Assim, a obra e a execução coincidem até se identificarem, mas a coincidência entre a obra e a execução não exclui a transcendência da obra em realização e execução. É importante a gente frisar isso porque é necessário cuidado para a gente não cair no reducionismo de que a obra vive apenas na execução, porque isso seria um outro extremo que não é desejável. A execução da obra é a própria obra, ao mesmo tempo que é apenas uma execução dela. A execução é a própria obra, mas também é só uma execução dela. Assim como a obra é a sua execução, mas também ela é juiz, ela é a norma da própria execução. Podemos julgar uma obra através da sua execução, e se a obra é a norma da execução, então nela nós temos critérios para julgar se a execução foi acertada ou não. E por fim, além da execução, outro problema citado na leitura do capítulo é o problema da interpretação. Pareson inicia afirmando que as interpretações de uma obra podem ser infinitas e toda proposta de interpretação é passível de revisão, de integração, de aprofundamento. Bom, dando continuidade aqui, esse pensamento ele abre margem para algumas críticas. A primeira seria de que a interpretação, dada a sua natureza, ela seria apenas uma aproximação, deixando escapar a essência profunda de dentro da obra de arte. E outra coisa também seria que se a interpretação é pessoal e multiplica
ela estaria dentro do reino da relatividade, sendo vista apenas através de lentes que deformam a obra de arte, não sobrando nenhum critério para julgar as obras. Mas o Parison afirma que essas afirmações, né, desvalorizam o campo da interpretação, transformando ela num mero arbítrio. Primeiro que Parison ele vê nesses argumentos uma excessiva rigidez com as regras e normas da obra numa forma que não abre margem para a multiplicidade de pensamento e que isso se considera um defeito e que isso seria seria um defeito da interpretação. A interpretação, antes de tudo, seria o encontro de uma pessoa com uma obra. E estamos lidando com duas coisas extremamente complexas e que são repletas de nuances. Uma é a obra e outra a pessoa que vai fazer a interpretação da obra. A forma teria uma infinidade de aspectos e seria essa infinidade que se encontra a sua inteireza. E uma pessoa pode debruçar em inúmeros pontos de vista, onde cada um desses pontos de vista terá a espiritualidade inteira da obra. E citando o próprio Luigi Parison, na página 226 do livro, interpretar significa conseguir sintonizar toda a realidade de uma forma através da feliz adequação entre os seus aspectos e a perspectiva pessoal de quem a olha. E bom, essa por enquanto é a primeira parte do capítulo. Em breve nós finalizaremos com a segunda parte, que vai finalizar também esse livro. Obrigada e até daqui a pouco, né?